Olá, estamos de volta com o programa Crescimento Humano, hoje tendo a grata satisfação e alegria de conversar com as psicólogas e consteladoras Juliana Mello e Janine Ferro. Vamos falar sobre o trabalho com crianças, o processo de ludoterapia, quando uma criança precisa realmente buscar esse processo. Eu vou começar perguntando a Juliana em que momento os pais devem encaminhar os seus filhos à ludoterapia. E o que é ludoterapia? Bom dia, Lenise. O trabalho de ludoterapia é um trabalho num consultório com crianças e adolescentes. Porque a criança, quando vai para o consultório, quando ela começa dentro de casa, mostrar que está precisando de uma ajuda, de um suporte que às vezes a família não está conseguindo dar, então ela vai para um psicólogo, que aí é um ludoterapeuta, que vai poder proporcionar para ela essa ajuda, né, diante do trabalho com brinquedos, com desenhos, com um trabalho extremamente lúdico, porque assim, a criança ela não é como um adulto que ela chega, ela senta, ela conversa, ela mostra, ela diz o que está sentindo. Então, através do brinquedo, desse trabalho lúdico, ela consegue expressar o que ela está sentindo, o que ela está passando no momento. Como mostra aqui a imagem, né? Da profissional trabalhando, né? Talvez lendo aí uma história, um conto, né? Isso, porque quando a criança ela começa a escutar uma história, ou às vezes ela faz a própria história dela, então ela está mostrando ali naquela história o sentimento, o momento que ela está vivendo, a realidade dela atual, né? Exatamente. Isso. Janine, o que é preciso para um profissional, um psicólogo, se tornar um ludoterapeuta? De onde vem a formação? Bom dia, Lenise. Né? Então, a formação, né? Primeiro, para você ser ludoterapeuta, você precisa ter a graduação em psicologia. Isso. Né? Você precisa fazer a graduação em psicologia. E, assim, a ludoterapia, ela é uma técnica, né, da psicologia. Isso. Ela é a técnica que você trabalha com a criança. O profissional que tem essa técnica é preciso fazer um curso, fazer uma formação. A gente tem formação, né? Aqui em Maceió, a gente tem alguns profissionais que dão formação para os psicólogos fazerem a ludoterapia, aplicarem essa técnica com as crianças, né? Então, assim, é preciso muito trabalho também pessoal, trabalhar a nossa criança interior, né? Também, porque todo mundo já foi criança um dia. Então, para você atender criança, você precisa também ser um pouco criança para entrar no mundo dela. Isso. Sentar juntamente com a criança para que ela sinta que está sendo, na verdade, respeitada, valorizada, né? Assim, geralmente, qual é a demanda maior em termos de consultório? Quais são as questões que são mais vistas no consultório? Os pais, eles procuram a psicoterapia por vários motivos, né? Eu tenho percebido, assim, muito a questão da dificuldade na aprendizagem, a questão da tecnologia também, assim, o excesso da tecnologia. Como é algo que está muito presente para eles, para as crianças, é o mundo deles. Eles já nasceram com a tecnologia, isso já existe para eles. E a facilidade, a gente vê hoje as crianças de 1 ano de idade pegam o celular e já vão, né, manuseiam, já tem aquela habilidade. O iPad, iPod, o iPhone dos pais, então eles já têm aquela habilidade de ver, de manusear. Então, com 1 ano de idade, as crianças já estão fazendo isso, e muitas vezes muito mais cedo. Porque, de certa forma, se torna até, às vezes, cômodo para os pais. Vou dar essa aí tecnologia. Na tela a gente está vendo, né? Isso, exatamente. Né? E, assim, eles sabem mexer muito mais do que a gente, né? Eles sabem mais do que a gente. Só que, assim, alertando um pouco, né, a população, a sociedade, é que, assim, tudo em excesso pode ser prejudicial, né? A gente tem visto muitas histórias, muitas dificuldades que os pais estão encontrando, inclusive de estabelecer limites de horário para que essa criança possa realmente lidar com isso, né? Eu gostaria de
escutar um pouco você, Juliana, em relação a isso. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência particular em casa com os meus filhos, porque assim, lá em casa eu consigo colocar um limite, ter uma regra. Mas aí eu percebo que tem uns coleguinhas que ficam até tarde. Vai chegando mensagem 1h da manhã, 1h30 da manhã. Então, quer dizer, né, uma criança acordada 1h dessa, né? Então, assim, tem que respeitar o limite da criança. O desenvolvimento da criança é entre 10 da noite a 2h da manhã. Então, é importante que nesse horário a criança esteja num sono profundo, ela não esteja só indo dormir. Nesse horário a criança já deve estar deitada há muito tempo, dormindo num sono profundo. Mas hoje nós temos muita dificuldade para fazer isso. Porque os programas, hoje existe os canais a cabo, hoje em dia existe a internet. Então, tem todo um trabalho por trás disso tudo que envolve a criança e que a criança vai ficando. E a gente precisa botar esse limite. Isso, como nós estamos vendo aqui na tela, né? Na grande maioria, a criança faz praticamente todas as atividades com o computador, né? E na grande maioria, a criança dorme É. com o computador, com o tablet na mão. Exatamente. E aí ali ela vai, até Exatamente. que não aguenta mais e dorme. Exatamente. E interessante, Lenise, essa questão assim do dormir, né? A criança, quando está com o eletrônico, quando está com o celular, quando está com o iPad, ela fica calma. Ela fica quieta porque está ali envolvida, ela está concentrada. E aí, para os pais, às vezes se torna cômodo. Só que para a criança, um alívio, porque não está, né, não tá fazendo barulho, não tá correndo. E está calma, a criança fica calma. Só que para a criança é extremamente prejudicial. Porque isso vai mexer neurologicamente com ela, vai mexer com todo o sistema corporal da criança. Exatamente. Quer dizer, ao mesmo tempo que a tecnologia nos favorece em grandes descobertas, né, muitos trabalhos, ela pode ser prejudicial, principalmente para a criança que começa a estabelecer um nível de dependência, né? Nós temos históricos já, né, relatos e tratamentos, inclusive, para pessoas que são dependentes da tecnologia, né? E como é que os pais aceitam a orientação de vocês em termos de estabelecer limites, de cuidar, inclusive, daquilo que os filhos estão pesquisando, né? As páginas que eles entram, né? Os pais, a gente tenta entrar em acordo, né? Utilizar a tecnologia, porque isso faz parte da vida deles, mas também colocar outras atividades para essas crianças e principalmente para os adolescentes, né? E que não é fácil. Porque, como a Janine disse, é cômodo para os pais que a criança esteja ali. Então, os pais precisam realmente entender que aquilo não é tão importante. Que a criança ela precisa, por exemplo, de correr um pouquinho para sair, para ver o sol, para receber a vitamina que vem do sol. Então, assim, para os pais começarem a compreender isso, eles têm que abrir mão do comodismo deles. Que eles estão tão acomodados a ficarem ali com a criança quietinha, sem barulho, sem bagunça. Porque aí não existe a bagunça dentro de casa, né? A casa está sempre pronta, sempre arrumadinha. Olha essa imagem, né? Os pais ali atrás, as crianças com o computador. E uma coisa, assim, muito séria é que a tecnologia veio substituir os brinquedos mais antigos e as brincadeiras também, né? Que o brinquedo, na realidade, é um instrumento de vínculo entre a fantasia e a realidade, né? Por isso, então, a sala de ludoterapia, ela precisa ter brinquedos para que essa criança se projete. A gente observa uma criança no processo de imitação, que é uma fase natural de desenvolvimento, essa criança imitando os gestos e os comportamentos dos pais, das professoras, né? Então, aqui uma sala de brinquedoteca, linda, maravilhosa, mas, assim, precisa também, mesmo tendo esses brinquedos, tudo precisa ter um objetivo, uma função, né? E aí, assim, como vocês percebem, qual a relação que as crianças que chegam até vocês, elas estão estabelecendo com os brinquedos? Porque o meio aí da informática, da tecnologia, como eu falei, tem substituído muito isso, né? É engraçado isso, Lenise, porque as crianças que chegam no consultório, a maioria dos brinquedos que tem, elas não conhecem.
como é isso? Já não faz, porque não faz parte do jogo, mundo às vezes delas. é um jogo, mas não conhece o jogo, não sabe como é, porque assim, o jogo realmente de tabuleiro, de mesa, não é o... Bola de gude, Não. né? Essas brincadeiras todas, né? E é interessante que a gente vê assim que jogos tradicionais da época da gente hoje em dia já estão sendo atualizados. Por exemplo, já existe o cara a cara eletrônico, né? Já existe o banco imobiliário com cartão de crédito. E aí as crianças, elas até querem... pegar vareta eletrônica já existe. Exatamente. Né? E aí as crianças, elas solicitam esses brinquedos, né? Ah, eu quero esse brinquedo, que não deixa de ser um eletrônico. Elas perguntam, né? Elas perguntam. Você tem um cara a cara eletrônico? Você tem o banco imobiliário que a gente pode passar cartão? Quer dizer, ao mesmo tempo que a informática, a tecnologia desenvolve bastante a concentração, a atenção, mas a criança perde o contato, o toque, ela não pega no brinquedo, né? Pois é, essa foto em que isso daí é essencial para o desenvolvimento da criança, principalmente desenvolvimento psicomotor, a questão de tato, né? Porque ela está lidando com tintas, né? A massa de modelar. Argila, não é? Profundamente. Pois é. E aí, assim, qual é a participação dos pais no processo? Os pais chegam, vocês fazem primeiro uma entrevista, como é que é o acompanhamento? Isso. Geralmente, assim, a gente sempre faz a entrevista com os pais, né? Primeiro, até para a gente saber o motivo, o que é que está acontecendo para que a criança vá para a terapia, né? A gente já teve pedidos de atendimento de crianças para 2 anos de idade, né? Então, a criança está super precoce. Então, assim, os pais, a gente faz o primeiro atendimento com eles, ou com o cuidador, com os avós. Quando é preciso, a gente chama a babá também. Então, a gente faz um atendimento sistêmico, literalmente, né, Lenise? A gente atende toda a família. Muitas vezes a criança passa maior tempo com os avós. Então, a gente vai precisar chamar esses avós. E aí, a gente faz o atendimento com eles, com o cuidador, e logo em seguida com a criança. Certo. E, Juliana, como é que a criança chega até a sala? Como é que ela se comporta? Depende da criança. Tem criança que chega muito tímida, fica meio recuada, mas tem criança que já chega interagindo, conversando, brincando, querendo saber o que é, para que é isso, como é isso. Então, assim, depende muito da criança. Mas, normalmente, a criança interage com muita facilidade. Né? Então, e as primeiras sessões, a gente nunca vai de cara, logo falando, a gente vai brincando, e é uma coisa que a gente explica aos pais, que assim, é um trabalho de formiguinha, porque é um trabalho lúdico, você vai brincando e através do brinquedo da criança vai mostrando, e aí a gente vai, e aí no primeiro momento com a criança é só brincadeira, realmente, ela pega o brinquedo, a gente deixa ela escolher o brinquedo, então aí depois de algumas sessões a gente vai colocando limite, olha, a gente agora vai brincar com esse brinquedo, que aí tem criança que começa, não, vamos brincar com esse, começa a perder. Não, quero esse agora. Tem dificuldade de perder, não é? Aí a gente já começa a trabalhar com essa questão, tá com dificuldade, aí então vamos ver. Mas quando ela chega meio assim, tem criança que já vai pegando o brinquedo, escolhendo, tia, vamos brincar com esse, posso pegar esse? E aí depende da criança. É muito interessante isso, porque assim, como o Jane estava falando, é uma relação sistêmica. Então, até alguns anos, algumas décadas atrás, uma criança de 2 anos não tinha possibilidade de procurar uma ludoterapia, os pais não procuravam para ela, porque se tratava muito de uma criança maior. Hoje, dentro da relação sistêmica, se uma criança chegar, se for bebê, você vai trabalhar a família, né? Porque a criança passa 50 minutos, 1 ou 2 vezes por semana no consultório, mas o resto do tempo é em casa, na escola, né? Na relação com as pessoas, né? E aí é muito interessante isso, porque a gente pode conhecer um pouco da história da família através do comportamento da criança, não é? E aí, assim, quando é que se dá o processo de alta? É relativo, eu sei que é relativo isso em termos de tempo, né? O processo de alta, Lenise, a gente, assim, o que é que a gente costuma fazer? Quando os pais trazem uma questão, que essa questão já está bem para a família, a gente dá a alta. Né? A gente faz o trabalho assim também com a família para ver como é que está o comportamento. Então, o processo de alta da criança é diferente do processo de alta do adulto, porque a criança ela está em construção.
né? E ela tem, assim, a gente tem um resultado muito bom do trabalho com a criança. A criança, ela tem essa facilidade de adaptação, de compreender, de entender e de mudar também. Então, o processo de alta com a criança, ele é muito mais cedo do que o processo de alta com o adulto. Certo. Ele é diferente. Para você, Juliana? Da mesma forma, né? Porque a criança, como ela está no momento de interação, então ela compreende tudo muito mais rápido. Quando ela chega interagindo, a compreensão dela expande. Então, ela capta tudo numa rapidez muito grande. Esse é o processo da criança. Tudo muito ligeiro, tudo muito rápido. Pois é, mas aí como é que fica em termos de acompanhamento do tempo, né? Já que a criança tem essa capacidade de aprender, de absorver, né, a realidade, quando os pais levam a criança para o consultório e aí deposita toda a responsabilidade no processo e eles não estão abertos a mudanças. Porque aí, isso, como eu falei, dentro da relação sistêmica, a gente vai conhecer a história da família através do comportamento da criança, né? Então, como é que fica isso? A criança começa a mudar, mas e os pais? E isso a gente vê muito no consultório, que quando a criança começa a mudar, alguns pais tiram as crianças do consultório. Não começa a faltar, começa a não levar, por essa dificuldade mesmo que eles têm de poder enfrentar essa mudança da criança. Isso. Né? Eu percebo isso muito claramente. Bem, vamos dar uma parada para o intervalo e a gente volta já já.